Olá, meus alunos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje comentaremos sobre fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios que serão reflexão, refração, interferência e o nosso processo de ressonância. O processo de ressonância é quando a onda se propaga em um meio com a mesma frequência de vibração desse meio, proporcionando um aumento na intensidade de vibração dessas moléculas, o que se observa aqui nessa ponte que veio a desabar. Estamos na apostila número 5, aula 63. Lembrando que a aula 63 e 64 é junto, mas eu separei para a aula não ficar muito extensa. Então, a primeira parte, aula 63, falaremos de fenômenos ondulatórios. Estamos na página 102. Vamos falar de reflexão de pulsos e ondas. Então, a reflexão ela pode ocorrer com a inversão de fase ou sem a inversão de fase. Quando nós temos uma corda e o pulso se propaga e temos uma extremidade fixa, nessa extremidade fixa, quando o pulso refletir, teremos uma inversão de fase. Sempre na propagação que o pulso se encontra com uma extremidade fixa, temos a inversão de fase. E se o pulso reflete numa extremidade que ela é livre, então nesta situação não tem inversão de fase. Então na reflexão eu posso ter inversão de fase ou não inversão de fase. A nossa velocidade, a nossa frequência não se alteram. Se a frequência não se altera, o período também não se altera. Então, na reflexão, quais são as observações? Velocidade, o meio não mudou, a velocidade não muda. A frequência não mudou, a frequência depende da fonte geradora. Se a frequência não muda, o período não muda, logo o comprimento de onda também não muda. Então, na reflexão, não temos nenhuma alteração. Vamos para a refração. Então, na refração, nós temos que a onda sai de um meio para se propagar em outro meio. Esses meios são caracterizados quando falamos de corda de densidade linear. A densidade linear da corda é a massa dividida pelo seu comprimento. Então, nós temos que na refração, quando a corda sai de um meio de maior densidade linear para o meio de menor densidade linear, verificamos que a fase não se altera do pulso refletido. Verificamos sempre quando a onda muda de meio, a sua velocidade é alterada, a frequência não alterada, o período não é alterado, mas a velocidade é alterada e também o nosso comprimento de onda. Agora tem a situação que a onda se propaga de um meio de menor densidade para o meio de maior densidade. Nesta situação, o pulso refletido ocorre da mesma forma se a extremidade fosse fixa, então nós temos uma inversão de fase. No pulso refratado não tem inversão de fase. Quais são as características da velocidade após o fenômeno da refração? Velocidade se altera, comprimento de onda se altera, frequência não altera, período é o inverso da frequência, se frequência não mudou, período também não muda. Segundo a lei da refração, então podemos aplicar que seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual a velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2, ou podemos escrever que pega esse seno 1, passa para o outro lado, dividindo, pega esse V2 aqui, ó, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, nós ficamos que, seno 2 passa para esse lado multiplicando e o V1 passa para cá dividindo. Então, ficou seno 1 dividido por V1 é igual a seno 2 dividido por V2. Lembrando que C dividido por V é o nosso índice de refração. N1 seno 1 é igual a N2 seno 2, tá bom? Então, vamos para o exercício. O termo swell refere-se às ondas geradas em alto mar. Devido a instabilidades climáticas, essas ondas deslocam-se grandes distâncias, atingindo as regiões costeiras com geometria praticamente plana. Na figura a seguir é representada a vista superior de frentes de onda de swell, que atinge obliquamente um paredão de pedras. Pede-se o que ocorre com as principais características dessas ondas: frequência, período, comprimento de onda e velocidade ao serem refletidas. Então, estamos falando de uma reflexão. Lembrando que na reflexão temos que
Frequência, período, comprimento de onda e velocidade de onda não se alteram, então permanecem as mesmas. As principais características da onda, como frequência, período, velocidade e comprimento de onda, não sofrem alterações na reflexão. No entanto, podemos falar só da fase, que sempre quando a minha extremidade é fixa, eu tenho uma inversão de fase na reflexão. Represente no esquema anterior as ondas incidentes e refletidas, bem como seu determinado raio de corda, destacando o ângulo de incidência e reflexão. Qual a relação entre esses ângulos? Primeiro, segundo a lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, vamos representar na figura. Então, eu tenho as ondas, tudo bem, a representação de onda. Então, eu tenho a distância entre as cristas, que eu posso chamar de meu lambda, tudo bem? E o meu raio de onda é o segmento que indica o sentido de propagação das frentes de onda e da superfície de onda, tudo bem? O primeiro meio que sofre interferência da onda é chamado de frente de onda, as outras são chamadas de superfície de onda. E nós temos que o raio de onda é um segmento perpendicular à minha superfície de onda ou frente de onda, que indica o sentido que ele está se propagando. Então, nesse ponto vai ocorrer a reflexão. Então, traça-se uma reta normal, que é perpendicular à superfície onde ocorre a reflexão, e a segunda lei da reflexão, ângulo de incidência e ângulo de reflexão, quanto que vale o ângulo de incidência e reflexão. Pela figura, verificamos. Aqui nós temos o ângulo de 45 graus, pegando esse segmento, essa minha onda, que é a representação aqui, ó. Então, essa aqui é a minha superfície de onda aqui. Então, eu sei que o raio de onda, que é esse segmento, e minha superfície de onda formam um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho 90 graus. Aí eu fecho minha concentração aqui, ó. Perceba esse triângulo aqui, ó. Então, analisando esse triângulo, temos que aqui é 45 graus, já foi dado. Aqui, por definição, é 90 graus. Nos resta que este ângulo aqui de baixo vale 45. Mas o que eu quero saber é o ângulo de incidência. Entre a reta normal e essa superfície eu tenho 90 graus. Se aqui embaixo eu tenho 45 graus, aqui essa parte aqui também vai ter 45. A mesma coisa que eu analisei aqui no triângulo de cima, eu posso analisar nesse triângulo de baixo. E vai cair, então, que o ângulo de reflexão também é 45. Então, ângulo de reflexão 45, ângulo de incidência 45. Da figura e da segunda lei da reflexão, temos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que no nosso caso aqui vai valer 45 graus. Essa reflexão ocorre com ou sem inversão de fase. Como a nossa superfície aqui de reflexão é fixa, vai ter inversão de fase. Como o obstáculo é rígido, a onda é refletida com inversão de fase. Interferência de ondas. Então, a interferência de onda ocorre quando duas ondas se encontram em um ponto. Nesse ponto tem a sobreposição. E essa sobreposição pode proporcionar uma perturbação de maior intensidade ou de menor intensidade. Então, quando eu tenho dois pulsos que vão interferir e esses pulsos estão em concordância de fase, esse exato momento eu tenho a maior perturbação possível no meio, onde eu tenho a minha interferência resulta em uma perturbação maior possível. Então, as amplitudes se somam, a amplitude do pulso 1 se soma com a amplitude do pulso 2, a minha amplitude resultante vai ser a amplitude 1 mais a amplitude 2. Nesta situação, é a maior perturbação possível, mas eu posso também ter a menor possível. Quando os pulsos se propagam com inversão de fase, nessa sobreposição, eu vou fazer a somatória das amplitudes, no entanto, uma é negativa, então a amplitude do pulso resultante aqui da interferência vai ter uma amplitude menor. Então, a interferência construtiva ocorre quando as ondas encontram-se em concordância de fase, ou seja, maior perturbação no meio, em um determinado ponto. A interferência destrutiva ocorre quando as ondas encontram-se em oposição de fase, então tem a menor perturbação do meio possível, em um determinado ponto. Ondas estacionárias e ressonantes. Então, o que são ondas estacionárias?
quando determinada corda está vibrando e essa vibração é igual à frequência de oscilação desse meio, nós temos o chamado fenômeno de ondas estacionárias. Então, o que eu tenho? A onda, o pulso que está indo, interfere com o pulso que sofreu reflexão, está voltando, e essa interferência do pulso que está indo com o pulso que está voltando, que é o refletido, proporciona no meio essa figura que nós chamamos de onda estacionária, tudo bem? Essa onda estacionária pode ter vários aspectos, depende da maneira como essa fonte está vibrando a nossa corda, tá bom? Sempre essa frequência tem que ser múltiplo da frequência natural ou frequência de ressonância da corda. O que é frequência de ressonância? É a frequência de vibração das moléculas que constituem esse meio. Então, nós temos a onda estacionária na primeira situação. Nessa primeira situação, eu tenho que a minha frequência é igual à minha frequência natural, teria o primeiro harmônico. Então, aqui embaixo eu teria o segundo harmônico e aqui embaixo o terceiro harmônico. Lembrando que o comprimento aqui da corda representa nessa situação. Aqui nós temos uma metade de comprimento de onda, então tem só um ventre, o comprimento de onda terminaria aqui em cima, então cada ventre, cada distância aqui, ó, esse ponto de menor intensidade que é chamado de nó, distância entre dois nós, eu tenho metade de comprimento de onda, então o tamanho da minha corda aqui na primeira situação representa metade do comprimento de onda. Aqui nessa segunda situação, eu sei que o meu L, o comprimento da corda, representa duas metades de comprimento de onda, um comprimento de onda, e aqui na terceira situação, o meu L, o comprimento da corda, representa 3 metades de comprimento de onda. Lembrando que a frequência de ressonância é a frequência de vibração das moléculas de um meio, e quando uma onda se propaga nesse meio com a mesma frequência de oscilação desse meio, temos a frequência de ressonância, o que faz com que que as moléculas dessa estrutura comecem a vibrar com maior intensidade, o que proporciona a quebra das ligações entre esses átomos e essas moléculas. Na figura a seguir, entre as moléculas. Na figura a seguir, temos uma onda estacionária formada em uma corda de violão, oscilando com frequência de 60 Hz. A onda que está vibrando ali na corda tem frequência de 60 Hz, e após essa reflexão, tem o fenômeno da interferência e proporciona a onda estacionária, que nós estamos vendo ali. O comprimento da onda geradora. Então, o comprimento da onda geradora, nós temos aqui, distância entre nós é metade de comprimento de onda, distância entre daqui até aqui metade de comprimento de onda, até aqui mais metade de comprimento de onda. Mas se eu quiser aqui, ó, a distância entre os dois nós, se eu quiser dividir ao meio, então eu tenho 1/4 de comprimento de onda para cá, 2/4, 3/4, 3/4 e 4/4, 4/4 de comprimento de onda é o comprimento de onda inteiro, daqui até aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu peguei aqui, então eu estou na metade desse segmento. Então, daqui até aqui eu tenho 1/4 de comprimento de onda. Daqui até aqui eu tenho mais 1/4 de comprimento de onda. 1/4 mais 1/4 é metade do comprimento de onda. 32,5 centímetros representa metade do comprimento de onda. O comprimento de onda inteiro vale o dobro de 32,5, que vai dar 65 centímetros. Item B, a velocidade da onda estacionária. Lembrando, a onda estacionária é nosso aspecto parado, então a velocidade da onda estacionária é nula, né? Como a onda é estacionária, a sua velocidade é nula. A velocidade da onda geradora, agora a onda que provoca que essa onda estacionária ocorra. Então, devido à reflexão, tem interferência com o pulso que está indo, com o pulso refletido, aí sim gera-se a onda estacionária. Essa onda que gerou a onda estacionária, qual é a velocidade dela? Vamos aplicar a equação geral da ondulatória, V é igual a lambda F, velocidade é o que eu quero determinar, lambda já determinamos no item A, 65 centímetros, a frequência já foi dada 660 Hz, no entanto, vamos transformar 65 aqui para metro, 65 centímetros divide por 100 vai dar 0,65, vezes 660, dá uma velocidade de 429 metros por segundo.
Pessoal, encerramos essa aula 63. Continuaremos nesse mesmo assunto na próxima aula 64. Um grande abraço. Até mais.